Meu nome é Alonso, tenho 27 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 3 anos. O que venho relatar hoje é algo incrivelmente apavorante e ao mesmo tempo belo. Não dá para lembrar desse acontecimento sem que arrepios percorram o meu corpo toda a vez. Mas, por outro lado, a justiça foi feita. Mesmo que de um modo sobrenatural, ela foi feita. Eu tinha uma avó chamada Luzia. Era minha avó favorita. Quando eu era menor, não via a hora de chegar o final de semana para que eu fosse para o sítio ficar com ela. Minha avó, já viúva, era muito bem de situação. Não tinha do que reclamar. Nós éramos em 6 netos, mas somente eu a visitava quase todos os finais de semana. Sempre quando estávamos juntos, ela dizia do quanto se sentia alegre em eu estar com ela e como sentia falta dos outros netos. Minha avó nunca esqueceu de nenhum deles. Ela tinha uma cadeira de balanço que ficava na sala. Após a janta, nós sentávamos na sala com a TV no volume baixo, sempre passando algum jornal ou novela. Ela fazendo crochê com uma luz baixa, não sei como não forçava a vista dela. E enquanto ela passava a agulha de forma trançada, fazendo um nó e dando vida a um belo tapete de crochê, contava suas aventuras de quando era nova. Era uma história melhor do que a outra. Desde muito nova, minha avó trabalhou na roça. Mas até mesmo no trabalho, sempre havia tempo para uma boa história sobre lugares que ela ia, festas às escondidas. Enquanto contava, ela balançava em sua cadeira de balanço com um sorriso reconfortante. Aquilo fazia bem para ela. E eu adorava. Amava ouvir minha avó. Há 3 anos atrás, em um final de semana que estava me preparando para visitá-la, algo triste aconteceu. Ela acabou falecendo. Foi uma dor que não consigo nem expressar em palavras. Engraçado como o ser humano é egoísta, ganancioso. Após a morte da minha avó, os filhos, os netos dela resolveram aparecer. Meus tios todos, que nunca eu nem via, resolveram aparecer. Obviamente por causa da herança. Acontece que minha avó não tinha deixado nenhum testamento, ou seja, o inventário precisaria ser feito e depois a fortuna seria distribuída. Minha mãe e eu não estávamos nem aí. Eu só queria minha avó de volta. Porém, os meus tios disseram que enquanto o inventário não saísse, eles iam no sítio ver o que lhes serviam da casa e já iam retirando algumas coisas. Eu não admiti aquilo. Eu era o único que visitava minha avó. Não ia permitir que roubassem as coisas dela. Então conversei com meus pais e fui para o sítio. De lá eu não sairia e não deixaria que ninguém levasse nada. A noite chegou. Eu estava no sítio sozinho. Me deu um ataque de choro desesperado. Nunca tinha passado por aquilo. Mas minha avó deixou um vazio muito grande dentro de mim. Eu sentei no sofá da sala, em frente à cadeira de balanço em que ela sentava e contava suas emocionantes histórias. Aquela luz baixa, a TV agora desligada, e o rolo de barbante ao lado da cadeira, sem vida, sem movimento. Eu não queria mais ficar ali. Pensei que seria algo fácil, mas estava me fazendo mal. Então, assim que me levantei, a cadeira de balanço se mexeu para frente e para trás uma vez. Meu coração acelerou. De repente, a cadeira começou a balançar com mais impulso, mais velocidade. Eu então disse: "Vó?" E a cadeira parou no mesmo instante.
Debaixo do assento caiu um caderno com capa de couro no chão. Eu o peguei. Aparentemente ele ficava preso em um suporte embaixo do assento da cadeira. Eu então o abri e, para minha surpresa, era uma espécie de diário da minha avó, muito antigo. Eu folheei algumas páginas e lá estavam algumas das histórias que ela me contava. Provavelmente o deixava ali para se lembrar de algo que fez, algo que pudesse me contar. Algumas páginas para frente havia um envelope dobrado e lá o testamento de minha avó, onde ela deixava 80% da herança para minha mãe e 20% para ser distribuída entre os outros irmãos. Ela ainda deixou bem claro: essa é minha última vontade. A fortuna está distribuída com base no amor, carinho e respeito que recebi de cada um. Me dói no coração, mas justo é justo. Nós não queríamos o dinheiro, mas justo é justo. Era a vontade de minha avó, e esse testamento colocaria um fim na ganância dos meus tios. Levei o documento para meus pais e depois levamos ao cartório. Era sim um documento legítimo. Hoje conto essa história sempre com calafrios. Minha avó não teve tempo de nos falar em vida o que estava planejando, mas seu espírito, antes de partir, não permitiu que sua voz fosse calada pela ganância. E ela me esperou. Escolheu a mim para dar esse sinal. Depois disso, tive a certeza de que ela, enfim, descansou em paz. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.